Tempos sombrios estão chegando para a Federação Russa. Em outras palavras, será que o regime de Kiev poderia realmente causar esse apagão em Moscou, sobre o qual Vladimir Zelensky tem falado tanto ultimamente? E o que o novo míssil que a Ucrânia lançou há pouco tempo tem a ver com tudo isso? Viemos aqui justamente para analisar o impacto deste último. O novo míssil ucraniano Flamingo foi anunciado pelo regime de Kiev e, inclusive, já dizem que foi lançado contra o território russo, com resultados até agora bastante incertos, na verdade risos, tanto entre os militares russos quanto entre a população civil. Seja como for, a superarma está destinada a mudar o rumo da guerra, deixar Moscou no escuro e, portanto, o Kremlin em um pânico atroz e absoluto. Mas hoje estamos aqui para ver o que há de verdade em tudo isso, e se o novo míssil ucraniano tem ou não essa capacidade real. De um lado, causar dano suficiente à Federação da Rússia e, de outro, mudar os rumos do conflito. Ucrânia. Como de costume, começamos direto do início. Estamos falando do míssil Flamingo, que a Ucrânia lançou há pouco tempo, e na verdade comentamos sobre ele neste mesmo canal. Então, vocês têm aí o vídeo com as características específicas desse míssil em particular. No entanto, o que nos importa hoje é ver até que ponto algo assim poderia ser alcançado, como um antes e depois neste conflito, traduzindo-se em um perigo real para a Federação. Ao fundo, como contexto, temos essas promessas e ameaças cada vez mais repetidas e também cada vez mais destacadas pela mídia ocidental, por parte principalmente de Vladimir Zelensky, de que a Ucrânia poderia realizar uma operação de blackout em Moscou, ou seja, deixar a capital da Federação Russa e, portanto, um de seus pontos mais frágeis, mas também mais bem protegidos, praticamente completamente no escuro. Por enquanto, na verdade, está acontecendo o contrário. E em outro vídeo bastante recente, falamos sobre o apagão que a Federação Russa provocou na capital da Ucrânia, ou seja, na própria cidade de Kiev. Agora, será que desta vez as coisas poderiam realmente mudar? Ou estamos falando apenas de um teatrinho midiático que é usado por diferentes atores, entre outras coisas como quais? Por exemplo, lavar dinheiro. Vamos entrar em mais detalhes nesse sentido, além dos vídeos dessas supostas provas do míssil Flamingo, assim como também suas principais características, que, a propósito, parece ser um ponto muito importante e tem bastante a ver com o míssil do Reino Unido FP-5 Millennium. E, de fato, algumas fontes estão dizendo que o Reino Unido teria emprestado essas instruções de construção para a Ucrânia. E, com base nelas, a Ucrânia conseguiu praticamente um milagre: construir um míssil tão poderoso quanto, ou até mais, tendo uma carga explosiva muito maior do que o seu equivalente do Reino Unido, mas que, ao mesmo tempo, custa infinitamente menos. E estamos falando praticamente do míssil mais barato, principalmente em termos de características e preço. Ou seja, uma relação custo-benefício incrível, bom, bonito e barato. Agora sim, vamos entrar em mais detalhes. E é que, além dos testes que foram realizados e sobre os quais não sabemos muito, recentemente parece, este míssil, segundo afirmam várias fontes, foi derrubado na Federação Russa. Entendo que se tratava justamente deste míssil. Outra possibilidade? Também é verdade que a Ucrânia, então, lançou uma espécie de isca para despistar a Rússia ou talvez enganar diretamente os seus serviços de inteligência, para que pareça que o míssil deles realmente não é tão poderoso quanto é na verdade. Seja como for, as fotos do míssil em questão fizeram praticamente todas as redes sociais russas rirem, e também uma grande parte das fontes ucranianas, já que as características técnicas que estavam no papel, ao ver a capacidade, ou seja, o quadro eletrônico que está embutido no míssil,
pareciam um tanto irrealizáveis. A saber, escolhi esta publicação em particular porque talvez seja a que melhor resume o tom com o qual a notícia daquela derrubada foi recebida, sobretudo vendo o impacto desse míssil em questão dentro da sociedade russa. O tão divulgado míssil ucraniano Flamingo FP-5 Millennium, em sua versão no Reino Unido, foi derrubado pela primeira vez na zona da Operação Militar Especial. Foi informado que o míssil foi derrubado pelo sistema antiaéreo Panzer S-1, perto da linha de frente. O míssil não estava equipado com elementos furtivos. Aparecia no radar como uma árvore de Natal e foi derrubado a uma altitude de 100 metros. Ao examinar os destroços, foi descoberto que seu motor era um AI-25 da década de 1960, proveniente do avião de treinamento L-39 Albatros. A eletrônica acabou sendo chinesa e dentro havia microchips, com o endereço de uma empresa fabricante da Kia. Talvez devêssemos complementar esta publicação para que possamos entrar em mais detalhes com esta outra, que desta vez foi publicada por uma influenciadora blogueira. Também poderíamos dizer que é muito famosa na Ucrânia. Anatoly Shary falava nesses termos. E aqui estamos nos referindo diretamente, em seu nome, às fontes ucranianas. Porque por mais crítico que seja com Vladimir Zelensky, ainda assim é uma fonte que vem efetivamente da sociedade ucraniana. Continuamos estudando o lendário flamenco que dizem vai destruir Moscou. IP é o grau de proteção do produto e neste caso estamos vendo que é IP20. O mesmo grau IP20 escreve Anatoly Shary. Eles têm os cordões de luz e, além disso, os cordões de luz com esse grau de proteção são destinados exclusivamente para uso interno. IP44. Isso já, em comparação, é feito para uso externo, sob um teto ou sem exposição direta à chuva e à neve, sobre a fonte de alimentação e o plug. Os diodos e o cabo do pisca-pisca suportam qualquer temperatura, escreve Shary, de menos 40 a mais 50. O importante é que a fonte de alimentação esteja seca e, portanto, isolada. IP56, ainda comparando, é feito para uso externo, com exposição direta à chuva e à neve, já que os cabos, diodos e a fonte de alimentação são de borracha. E veja só, IP20 produto não protegido, apenas adequado para uso interno. Ou seja, a princípio até as fontes ucranianas, pelo que parece, estavam rindo do míssil em questão. Depois o próprio Shary atualizou a informação. Atualização em defesa do superfoguete sobre IP20. Se este produto está embalado em um recipiente absolutamente hermético, não faz sentido fazê-lo com um grau de proteção mais alto? Ou seja, talvez quem projetou, se é que realmente fizeram isso. Este míssil na Ucrânia poderiam ter razão no sentido de que também não era necessário um grau de proteção maior. Então é melhor economizarmos alguns euros e fazer com que a produção desses mísseis possa realmente ser feita em massa. Não sei até que ponto esses argumentos deveriam nos convencer, seja de que o míssil em questão é uma porcaria ou uma Wunderwaffe. O que eu tenho certeza é do resultado que essas informações tiveram, principalmente dentro da sociedade russa. No começo, obviamente, assim que a Ucrânia fez esse alerta, e anunciou que realmente estava estreando um novo míssil. Faz meses, estou dizendo para vocês, houve uma certa preocupação, porque havia incerteza, não se sabia muito bem do que se tratava. Agora que esse míssil, supostamente esse mesmo, foi interceptado pela Federação da Rússia e viram o que tinha dentro dele, a preocupação mudou para um tom mais irônico, sarcástico. E parece que o perigo já não é mais o mesmo. No entanto, aqui há vários pontos a comentar e vários pontos a analisar antes de deduzir e concluir, mesmo que de forma meio definitiva, se realmente representa ou não um perigo real para a Federação da Rússia. Porque o fato de que ele tenha um quadro elétrico um tanto melhorável realmente não deveria nos dizer absolutamente nada.
Vamos, portanto, analisar essa questão argumento por argumento. Em primeiro lugar, por que se trata de uma arma que de alguma forma deveria se tornar um divisor de águas? Por um lado, estamos falando de um preço extremamente baixo, junto com características absolutamente imbatíveis. Estamos falando de um míssil com alcance de cerca de 3.000 quilômetros, que realmente mudaria o jogo. Para a Ucrânia, que agora, do máximo que dispõe, são mísseis que alcançam cerca de 300 quilômetros, ou seja, estamos falando de 10 vezes mais alcance e da capacidade suposta, mas enfim anunciada pela Ucrânia desse míssil, de carregar uma ogiva, veja bem, de 1.000 a 1.150 de material explosivo, o que é infinitamente superior a alguns dos melhores e mais utilizados mísseis pela Federação Russa neste conflito, o que é um número extremamente importante e até bastante superior à parte explosiva de muitos dos mísseis mais utilizados, na verdade, pelo lado da Federação Russa. Agora, quais são as razões que deveriam nos fazer sorrir e ficar sarcásticas em relação a esse míssil? E aqui, principalmente, estamos falando das imagens que acabamos de ver e que mostram que, como diriam na Rússia, ele é feito de porcaria e gravetos. Mas, em segundo lugar, precisamos necessariamente mencionar uma série de investigações que agora, na verdade, estão sendo divulgadas pelos próprios meios de comunicação ocidentais e que falam de inúmeros esquemas de corrupção que estão vindo à tona agora na Ucrânia, como resultado precisamente da produção desse novo armamento, que não se sabe muito bem se o objetivo principal é realmente a produção em si ou, na verdade, a lavagem de dinheiro, que pode estar intimamente relacionada a ela. Nesse sentido, devemos citar principalmente a investigação realizada pelo Kiev Independent, que afirma que tanto esse míssil Flamingo quanto os drones FP-1 têm uma relação estreita com uma única empresa, que é a empresa Firepoint, que recebeu em 2024 aproximadamente um terço de todos os contratos de drones do Ministério da Defesa da Ucrânia. Para ser ainda mais exata, fala-se que só pela produção dos drones FP-1 a empresa em questão recebeu em 2024 cerca de 320 milhões de dólares e passou de ter 18 pessoas na equipe para nada mais, nada menos que 2.200. De fato, é um crescimento surpreendentemente rápido. E ainda está para se ver quanto dinheiro a própria empresa Firepoint terá recebido, mas desta vez pela produção dos mísseis Flamingo, que, embora sejam muito baratos, estamos falando de cerca de 50 mil dólares por míssil. Ou seja, de fato, é uma verdadeira enxurrada de dinheiro. Faz com que, no mínimo, se coloque em dúvida a verdadeira capacidade de destruição dos mísseis em questão. Nesse sentido, devemos voltar a citar as fontes ucranianas, especialmente esse blogueiro, Anatoly Sherry, que falou sobre a produção em massa desses mísseis Flamingo. Na verdade, ou já está sendo preparada para ser lançada em breve, ou até mesmo pode ter começado há algum tempo. E ela está planejada para ser instalada na Dinamarca, porque dentro do território ucraniano, a Rússia, sem dúvida, acabaria descobrindo e, portanto, muito provavelmente eliminando. No entanto, de acordo com essa fonte, segundo a blogueira, a Dinamarca concordou em fabricar esses mísseis justamente pela mudança que eles poderiam trazer para o conflito ucraniano. De longo alcance, a capacidade explosiva que eles têm juntos e, principalmente, multiplicados pela produção em massa, poderia efetivamente, segundo afirma essa fonte e várias outras, representar um antes e um depois nesse conflito. Vamos ver, portanto, e comparar, é claro, as características desse míssil ucraniano Flamingo com outros mísseis. E aqui vamos pegar dois dos mais utilizados pela Federação da Rússia. Por um lado, temos esse míssil Flamingo, protótipo de outro míssil produzido no Reino Unido,
que é o FP-5 Millennium, que tem um alcance de cerca de 3.000 quilômetros, uma ogiva de até 1.150 quilos de material explosivo e é capaz de voar a uma altitude extremamente baixa, o que dificulta que ele seja detectado. Estamos falando de 100 metros de altitude, que realmente é muito alto, ou seja, é uma característica que faz a diferença. No entanto, a melhor parte de tudo isso ainda está por vir, que é o preço, que gira em torno de $50.000. Agora, cuidado com a comparação que fazemos com os mísseis da Federação da Rússia. Lá vai. Os mísseis Kalibr, que a Rússia utiliza em grandes quantidades dentro da operação militar especial, têm um alcance que depende da sua versatilidade, porque estamos falando de uma família de mísseis, um grupo deles que tem diferentes variações, mais de 2.000 a 2.600 quilômetros de alcance. A isso, deve-se acrescentar uma ogiva de aproximadamente 500 quilos de material explosivo e uma altitude de voo que pode variar a partir de 20 metros. No caso das versões marítimas, até mais ou menos de 50 a 150 metros, dependendo do que a situação exigir em outras versões desse míssil. O preço, no entanto, é muito baixo para o que existe no mercado, mas nada a ver com a versão ucraniana, que custa de cerca de 300.000 a 500.000 dólares. É verdade que estamos falando de uma versão muito mais complexa, ou seja, enquanto o míssil ucraniano, segundo algumas fontes, nem sequer tem sistema de posicionamento global e funciona com mapas, o que, por um lado, dificulta as manobras que ele pode realizar, mas, por outro lado, também dificulta que ele seja interceptado por exemplo, meios de guerra eletrônica. Mas, de qualquer forma, é um mecanismo muito mais básico. Olha, não necessariamente pior, simplesmente talvez melhor adaptado a outras situações. Enquanto, por exemplo, os mísseis Kalibr podem não só mudar de direção no ar, mas até mesmo evitar certos obstáculos. Nesse mesmo sentido, foram desenvolvidos os mísseis J-100 e um também bastante utilizados pela Federação da Rússia. Cerca de 2.800 quilômetros de alcance, de 30 a 70 metros de altitude de voo, até 10.000 metros de altitude de voo, mais uma vez, acima de 30, dependendo da variação da versão e do que se necessita desse míssil. Uma ogiva de cerca de 400 quilos de material explosivo e algumas características, em alguns casos, bastante semelhantes às dos Kalibr. Sim, são mísseis muito mais complexos, mas também, sem dúvida alguma, muito mais caros. Ou seja, se levarmos em conta o que foi comentado por várias fontes ucranianas e o que eu imagino, é isso que o próprio regime de Kiev está tentando fazer parecer. Estamos falando de uma arma praticamente sem igual, que, embora não seja tão sofisticada, a capacidade que oferece em relação ao preço que tem. De fato, é realmente uma pechincha. E muito mais ainda em termos militares. Ainda mais agora, quando a Ucrânia precisa, acima de tudo, de produção em massa. E é justamente aqui que passamos para a parte das conclusões. Levando em conta tudo o que foi dito anteriormente, quão reais podem ser esses ataques massivos da Ucrânia? De longo alcance, bem no interior da Federação Russa? Até mesmo falando em termos de um apagão diretamente na capital da Rússia, onde mais poderia doer, portanto, para o Kremlin, estamos falando que os engenheiros, cientistas, militares e também os simples soldados da Ucrânia desenvolveram uma espécie de Wunderwaffe em apenas 9 meses. Impossível, não necessariamente difícil, sem dúvida. Depois, quando comparamos as características desse míssil com os mísseis existentes na Rússia e amplamente utilizados pela Federação, surgem ainda mais perguntas. Ou seja, a essa altitude de voo, adicionar essa capacidade de carga que duplica a grande maioria dos mísseis da Federação Russa que possuem essas mesmas características. Mas a isso temos que acrescentar não só o alcance,
que entre os que comparamos é, sem dúvida, o maior, mas também o preço, que é 10 vezes menor do que o de seus equivalentes da Federação Russa. Se multiplicarmos isso pela variável da corrupção, que até mesmo os próprios meios de comunicação ucranianos relatam, como já vimos, Kiev independente, falando que poderia se tratar não tanto de uma operação de fabricação de armamentos, mas sim de uma operação de lavagem de dinheiro. Quanto do que foi destinado à fabricação e ao design desse novo míssil Flamingo realmente chegou a cumprir seu objetivo, não se sabe ao certo, então também não se sabe nem se pode deduzir. Muito bem. Se é que os engenheiros militares da Ucrânia realizaram pouco menos que um milagre, quase uma obra do próprio Senhor. Ou, por outro lado, trata-se mais de uma conquista que existe apenas em termos midiáticos. Seja como for, o segundo ponto. Isso eu digo para vocês depois de consultar minhas fontes aqui em Donbass. Tem a ver com o fato de que não importa o quão ruim possa ser o míssil em questão, desde que, de fato, ele tenha algo parecido com o alcance do qual estão falando. Esses 3.000 quilômetros garantidos, mesmo que fossem 1.500, na verdade, já seria suficiente. Mas aqui, o fator que poderia mudar completamente o jogo seria, sem dúvida alguma, a produção em massa. Porque se a Ucrânia for capaz de lançar 200 mísseis desse tipo contra Moscou, por mais protegida que a capital esteja em termos de defesa aérea, acabaria necessariamente enfrentando de qualquer forma problemas muito sérios. E nem estamos falando de cidades com um grau de proteção muito menor e, na verdade, bem mais próximas da linha de contato, como, por exemplo, poderia ser Barones. Ou seja, um dos pontos-chave que me dizem, repito, os próprios militares russos, é a capacidade que a Ucrânia pode ou não desenvolver na hora de produzir em massa os mísseis em questão. E ligado a isso, necessariamente surge o terceiro ponto. Uma pergunta bastante simples. Bem, duas em particular. A primeira já vimos no ponto número 2. Existe realmente capacidade para que a Ucrânia possa realizar tal façanha em termos militares, mesmo com a ajuda do Ocidente? Porque não está nada claro. Mas a pergunta talvez mais importante é se a Ucrânia tem coragem. Mas, acima de tudo, mais uma vez, se o Ocidente tem coragem de realizar tal façanha em termos militares. Porque não é a mesma coisa o regime de Kiev ter armamento com alcance de cerca de 300 quilômetros do que poder atacar a 3.000 quilômetros de distância. E o Ocidente sabe disso muito bem, porque o regime de Kiev é como se fosse uma espécie de incendiário, uma entidade extremamente perigosa, inclusive para si mesma, porque às vezes não consegue se controlar, porque já há caos demais e muita confusão. Vontade demais de Zelensky de continuar se agarrando à cadeira presidencial. Nesse sentido, imaginem que eles têm uma arma capaz de atacar até mesmo alvos de caráter nuclear dentro da Federação Russa. O que vocês acham que impediria a Ucrânia de atacar efetivamente esse tipo de alvo? Ou vou além, haveria algo que a impediria? Existe algo capaz de impedir a Ucrânia de atacar esse tipo de alvos? Será que o Ocidente pode fazer isso? Porque, vamos lá, eles sempre poderiam ficar de olhos arregalados, digo, no regime de Kiev. Simplesmente não sabem o ocorrido. Mas aí o conflito, já estaríamos falando de uma escalada praticamente total, ou seja, o conflito já teria explodido em apenas alguns momentos. Então teremos que ver até que ponto é possível ou não, se há capacidade ou não há capacidade. Mas, acima de tudo, pelo menos para mim, a pergunta-chave aqui é se tem coragem ou se não tem coragem. Sou Liu Sivaia, correspondente de guerra em Donbass, assim como analista geopolítica. Inscreva-se neste canal para não perder nada das últimas novidades, porque análises como este estão apenas começando e, portanto,
O mais interessante, sem dúvida alguma, ainda está por vir. Muito obrigada por terem estado aqui e até o próximo relatório.